bom dia. Como vocês estão? Que possamos, então, iniciar esse novo dia na perspectiva de que tenhamos um dia de muita paz, de muita harmonia, né? E estamos aqui com a proposta de refletirmos juntos sobre o livro Episódios Diários, para que possamos, através da mensagem edificante de Joana de Ângeles, repensarmos algumas de nossas atitudes, algumas de nossas posturas e podermos realmente, né, ao término dessa proposta, nos sentirmos fortalecidos para os desafios do cotidiano. E hoje eu os convido a juntos refletirmos sobre um capítulo que vai falar sobre a insegurança. E essa temática, né, ela tem sido, né, bastante falada por nós, porque se nós pensarmos nesse momento atual que estamos passando, né, eu acredito que se nós fizermos alguma enquete, vamos perceber que a grande maioria de nós estamos nos sentindo relativamente inseguros, quer pela questão financeira, né, quer pela questão de saúde propriamente dita, estamos nos sentindo profundamente vulneráveis nesse momento, né? E a benfeitora Joana de Ângeles nos traz uma reflexão sobre a temática da insegurança. E ela começa falando que há momentos em que se imiscuem no sentimento do combatente emoções desconcertantes. Ressaibo do atavismo ancestral que remanesce em contínuas investidas, logra vencer quantos lhe dão guarida, estimulados pela autopiedade e pela presunção. Porque se espalha a agressividade, tens a impressão de que lhe serás a próxima vítima. Diante das incertezas que decorrem da beligerância generalizada, absorves o vapor deletério que se expressa em forma de insegurança. Tem cuidado com esse tipo de fobia em relação ao presente, ao futuro e aos que te cercam. Há os que se armam pensando em reagir quando agredidos. Outros se condicionam para a agressão em primeiro passo, como um mecanismo de defesa. Diversos revestem-se de falsa condição de superioridade, evitando os contatos humanos que lhes parecem desagradar. Desarma-te desses vãos atavios. Ergue-te em pensamento a Deus e nele confia. Somente acontece o que é necessário para o progresso do homem, exceto quando ele, irresponsavelmente, provoca situações e acontecimentos prejudiciais, por imprevidência e precipitação. Cultivando o otimismo e a paz, avançarás no teu dia a dia, vencendo o tempo e poupando-te aos estados de insegurança íntima, porque estás sob o comando de Deus. Então, diante, né, dessa mensagem, eu os convido a refletirmos juntos sobre a insegurança. Então, é natural que exista a insegurança decorrente, né, de acontecimentos externos. Alguns de nós nos sentimos inseguros pela violência que aumenta a cada dia nos grandes centros urbanos, ou mesmo pela pandemia, né? Mas a verdade é que existe também uma insegurança íntima, algo que nós podemos e devemos trabalhar. Quando a gente traz, por exemplo, a reflexão para o contexto, né, da pandemia, e a gente tenta interpretar sob a ótica do texto que nós acabamos de estudar, nós podemos pensar, por exemplo, nessas pessoas que têm uma postura de negativismo diante dos fatos que estão acontecendo.
Tem muita gente que, apesar de toda essa realidade dos casos que aumentam, né, a cada dia e que exigem um cuidado e uma responsabilidade social, há pessoas que afirmam assim: ah, não, isso é só uma gripezinha. Ah, eu conheço um monte de gente aí que teve e é leve. A mídia está exagerando porque tem questões políticas por trás. Não, não, a coisa não é assim, não. Ah, usar máscara, para quê? Álcool em gel, nossa, para que isso? E as pessoas entram numa onda, né, negacionista, que, na verdade, é fruto, é decorrência de uma grande insegurança que gera uma espécie de medo e a pessoa cria um mecanismo ali como se estivesse sempre na defensiva, porque ela acredita que, estando na defensiva, né, ela consegue ter um certo controle sobre a situação. Mas eu pergunto a vocês, né, será que a gripezinha só pega em quem acredita nela? Ou essas pessoas, né, acabam se tornando ainda mais expostas e mais vulneráveis a adoecerem? Então, essa postura, né, de estar sempre na defensiva, né, não é uma postura mais adequada. E se a gente traz ainda para um contexto de dia a dia, muitas vezes as pessoas entram, né, numa questão assim de para evitar que o outro, né, haja comigo, eu vou ser sempre aquele que já estou criticando, que já estou atacando, que já estou ali usando de sarcasmo, de ironia, porque aí eu me blindo contra os outros, né? E aí eu consigo manter essa espécie de controle sobre a situação. Mas isso só traz o quê? Mais rigidez, né? Mais inflexibilidade ali para aquela pessoa, pensamentos, né? E traz mais dificuldades nas próprias relações sociais. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de comportamento. E se a gente perceber que a gente tem esse comportamento no dia a dia, a gente precisa trabalhar para mudar. Porque a insegurança íntima ela só vai ser, né, trabalhada quando a gente começa a realizar o exercício que de fortalecer a nossa estima e também autoconhecimento. Quando a gente começa a abandonar aquela crença de que a gente precisa ser perfeito para que a gente seja aceito pelo outro, para que a gente consiga, né, realizar aquilo que a gente está se propondo, né? E isso é um exercício que a gente tem que fazer a cada dia. Existem pessoas, por exemplo, que elas entram numa situação de, por exemplo, eu não quero falar do que eu vou fazer na minha vida, dos meus planos, porque as outras pessoas podem ter inveja do que eu estou fazendo. Então, elas se sentem inseguras, porque elas não têm muita certeza se elas vão conseguir realizar aquilo que elas se propõem, mas elas também não querem se responsabilizar por isso. Então, elas querem assim, se eu contar, né, o outro pode ter inveja, não vai, porque não acreditam o suficiente no poder, né, de realizar aquilo a que se propõe. Então, isso é um exercício de confiança interna, né? Porque muitas vezes, né, insegurança está muito atrelada a medo. E medo é um sentimento que ele muitas vezes ele vai estar ali no sentido de tentar nos proteger de situações de riscos, né? Que nos faz para parar para pensar assim antes da gente agir, mas também muitas vezes o medo nos paralisa diante de situações em que nós precisamos estar ativos. Muitas vezes o medo nos imobiliza e nos coloca numa situação em que nós deixamos de assumir compromissos e responsabilidades que temos capacidade de assumir, mas não assumimos por medo de fracassar, por medo do resultado. Então, é aí que Joana nos convida a que possamos blindar essas fobias que possam resultar em pensamentos, né, que nos levem a paralisar as situações de presente, futuro, ou mesmo aquelas relacionadas aos nossos entes queridos. Que nós possamos trabalhar, né, internamente a nossa confiança em nós mesmos e na criação que nos deu a oportunidade de estar aqui. Se estamos aqui, é porque a nossa vida tem um propósito.
E nós precisamos, né, a cada dia, refletir sobre qual é o propósito dessa vida. Como eu posso fazer para ter uma vida que seja produtiva e que me traga paz e harmonia? Muitas vezes a gente busca essa reflexão, né, pensando em algo grandioso, mas na maioria das vezes o maior propósito da nossa vida é realizar aquela atividade que a gente considera pequena, mas que é grandiosa na dinâmica da criação. Então, que a gente possa ter essa racionalidade, essa responsabilidade, esse compromisso com a nossa própria vida, que a gente possa ser capaz de iniciar o nosso dia, a nossa semana, reservando ali um espaço para meditação, para uma boa leitura, que nos faça realmente encontrar um caminho para uma vida, não uma vida perfeita, mas uma vida equilibrada, onde possamos ter a mente lúcida para enfrentar os desafios e cada momento da nossa vida. Que a gente possa absorver os momentos de alegria e ter gratidão. E aqueles de dor e sofrimento, encontrarmos coragem, resignação e fé para superarmos. Muitos de nós, por insegurança, temos medo até dos momentos de alegria, porque a gente fica achando que vai acontecer alguma coisa, porque a gente entra na onda do medo, mas a gente não pode se permitir isso. A gente precisa lembrar que quando a gente pensa na palavra Deus, né, na língua portuguesa, se a gente tirar o D e tirar o S, quem fica no meio aqui? Eu. Então, eu sou parte da criação. Eu sou responsável por fazer da minha existência a melhor existência possível. Eu sou responsável por fazer de cada novo dia um dia de possibilidades em que eu vou me tornar cada vez melhor. Muita paz para todos vocês, que possamos ter um dia de coragem e fé. E vamos juntos vencendo mais esse desafio que a vida nos dá. E em breve estaremos todos, né, juntos, recomeçando dentro do que a gente chama de novo normal, normal o que seja. Mas nesse momento em que somos desafiados coletivamente diante dessa pandemia de Covid-19, que possamos estar entendendo os recados que a vida, que o universo nos dá. E vamos pensar em como podemos sair melhores dessa situação. E essa melhora, ela vai começar através desse trabalho interno, que vai nos gerar confiança para enfrentarmos a vida e darmos a contribuição que todos nós somos capazes de dar. Muita paz a todos, que Deus os abençoe e até amanhã.